Grande Roberto Medeiros, grande parceiro, amigo. Fala, Roberto, boa noite. Fala, meu mano, como é que você tá? Boa noite pra todo mundo. Estão me escutando bem aí? Tá bom o som? Tá tranquilo, Roberto, tá tranquilo. Que Tá muito maravilha. Eu bom. esqueci meus fones de ouvido e eu tô num hotel hoje, daí eu tô Você tá perguntando, na tá onde, boa a Roberto? Fala pra internet? mim. Eu tô no Paraná, rapaz. Tá Vim no fazer umas Paraná, Alex inspeções aqui de segurança. Almeida, Prevenção Oliveira. Galera tá entrando aí, Roberto. Muita gente mesmo, Legal, cara. Então coisa nós vamos ter boa aqui demais, Roque de né? Camargo, vamos ter Alexandre Facina, vamos ter Robson Spinelli, diretor da Fundacentro, né? Tiago Fred, Marco Jorge, o Tiago da Engelabor lá, o Tiaguinho lá de Goiânia vai estar aqui com a gente também. Júlia Mezzoni, Nestor W. Neto, Leandro Magalhães, Gustavo Rezende, o Papa do Biológico, né? E José Alberto Maia fechando essa galeria aqui de e o bicho vai pegar, igual nosso amigo Nestor fala. Tamo junto. A esposa tava brava, Roberto. Ficava brava que eu ficava até de madrugada no escritório, até a noite. Eu fiz o escritório em casa. Fiz o escritório em casa para poder não magoar a querida, né? Tá Então vamos lá, certíssimo. Roberto. Eu vou colocar aqui o tema para a gente deixar fixado. Então, enquanto isso, vai falando um pouquinho quem que é o Roberto, o que o Roberto faz, de onde que o Roberto é, tá? Fala aí um pouco sobre você, meu querido Roberto. Abraço, professor Claudeci, eu te amo. Olha aí, o mestre Claudeci aí, que legal, né? Pessoal, satisfação estar aqui agora recebendo esse convite do meu grande amigo Machado aí. Eu sou então Roberto Medeiros, eu sou consultor em segurança do trabalho. Minha formação inicial é de técnico em segurança do trabalho, já atuo aí há 13 anos já com consultoria e minha vida foi basicamente dentro da segurança do trabalho. Hoje eu vou falar de um assunto que eu super gosto, que é sobre a questão da CIPA. Eu não sei se você sabe, Fagner, mas a minha vida na segurança do trabalho ela começou quando eu tinha 16 anos de idade. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar fora para ajudar em casa, eu tinha 13 anos. Comecei a trabalhar em Você já me contou supermercado, essa essas coisas história, né? assim. E aí, com 16 anos, eu fui para a indústria. 16 anos foi meu primeiro trabalho, inclusive de carteira assinada. E deu mais ou menos uns 4 para 5 meses que eu estava na empresa. Teve uma eleição de CIPA. E eu me Nossa. candidatei, cara. E aí eu comecei nesse mundo. Eu entrei O para a Ivomar era Tec comissão, né? Segurança de lá? Hã? O Ivomar tem mais tempo de Tec Segurança do que a própria CLT, cara. Ivomar é história, né? História ambulante, rapaz. E aí, ele falou, eu vou estar amanhã fazendo uma inspeção a 70 quilômetros da casa dele. Ele estava me Vai falando lá, agora cara, no vai lá. WhatsApp, rapaz, mas não dá, né, cara? Não dá. Infelizmente, essa situação aí tá tensa aí, né? Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei, bem dizer, quase 4 anos nessa empresa e 4 anos eu fui membro de CIPA. Foi Certo. inclusive o período que eu fiz o curso técnico de segurança, tá? Então eu terminei, eu tinha quase 20 anos quando eu terminei o curso técnico de segurança e Certo. já comecei a atuar na área. Então essa é uma área que a CIPA foi onde eu nasci nesse meio da segurança do trabalho, então é uma coisa que eu vejo que tem muita coisa boa que dá para ser usado. Claro, tem umas coisas Sim, ruins, umas difíceis, né? Umas sim. coisas tensas, mas tem muita coisa boa aí, né? Então hoje eu tô aí, né? Essa é a minha atividade aí faz algum tempinho aí já na área de segurança. Maravilha. Quem tá aí na live também é um grande palestrante, nível nacional também. É Flávio Peralta. Já ouvi falar desse mestre, tá aí nos assistindo aí, né? O Flávio Peralta, que é um exemplo de pessoa, né? Um exemplo do acidente dele não ser seguido, né? E depois pós-acidente ser seguido, né? O que ele vem passando pelo Brasil aí, muitos anos eu conheço o Flávio Peralta, né? Segue mais gestão entrando aí, bastante gente. Vamos lá, Roberto.
as empresas não gostam da CIPA? Fala pra mim, ô Roberto. Qual que é a sua visão em relação a isso? Por que que o pessoal não gosta de CIPA? Pessoal, quiser deixar qualquer pergunta aí, pode ficar à vontade, tá? Então, assim, por que que o povo não gosta de CIPA? Rapaz, olha, tem vários motivos, né? Mas os de praxe é essa questão da estabilidade, né? A galera fica pirada com esse negócio da estabilidade de emprego, tá? Uma coisa que eu sempre digo, Fagner, é que tem empresa vilã, mas tem funcionário vilão também. Tem empresa mocinha e tem funcionário mocinho também, tá? E infelizmente essa questão de não poder mandar um membro de CIPA embora, as pessoas acabam até se aproveitando disso, né? Porque sabem que esse é um artifício que existe dentro da legislação e Sim. utilizam isso de uma forma errada, tá? Então isso dá muito pano para manga. Eu não sei se alguém que está assistindo aqui já teve problema, mas a gente que é consultor vive isso aí, olha. Eu já peguei cada bucha, Fagner, para resolver desse negócio de membro Imagino. estável, que o cara começa a cagar para tudo, né? Com o perdão da palavra aqui, mas ele começa a desrespeitar, começa a achar que é Deus dentro da empresa, porque ele aprendeu que ele não pode ser mandado embora. Anos atrás, principalmente antes dessa reforma trabalhista, eu vejo que era muito mais paternalista a legislação. Tá diminuindo, tá? Mas o funcionário se achava, acabava, entrei para CIPA, agora eu sou Deus, é eu que mando, ninguém mais pode tocar em mim, e ele achava que ele podia fazer coisas como que outros não poderiam fazer. Uma das inúmeras situações que eu peguei, eu não sei se você já passou por essa, Fagner, ou quem está escutando aqui, reintegração de membro da CIPA. Eu fui Já chamado numa, aconteceu já, Roberto. eu fui chamado numa empresa, né? Num dos casos, né? Eu fui chamado na empresa porque o cara tinha sido fazia um mês e meio, sido mandado embora, e a empresa recebeu uma cartinha da justiça falando para reintegrar aquele colaborador, pagar um mês e meio de todos os encargos retroativos e salário e recontratar ele. Então, nesse Isso momento é eu bem fui difícil chamado. acontecer hoje, ô Roberto. Porque hoje os sistemas você pode deixar ele amarrado, né? Por exemplo, um sistema bem conhecido que as contabilidades usam, que os escritórios de RH usam, é o domínio, né? É bem famoso. E ele você já deixa travado. Por exemplo, se for mandar o cara embora, a estabilidade dele já fica travada, assim como estabilidade também, quando ele se afasta pelo INSS por um acidente de trabalho, ele retorna, né? Que ele tem estabilidade de 1 ano. Então, assim, mas já aconteceu sim, num passado bem recente, do funcionário ser mandado embora e ter que recontratar o camarada. Já pensou? O patrão passando Agora, né? pelo cara? Será que ele cumprimenta, Roberto? Caramba, nem fala, fica tenso, né? Complicado, né? Nesse Roberto, caso que eu estava citando, até o patrão sabia que o cara era da CIPA, né? E mesmo assim se revoltou e mandou o cara embora, né? E aí justamente. depois complicou mais ainda a situação dele, né? Porque se já era ruim a situação, né? A situação Sim. ficou mais complexa, porque você imagina, né? Para a gestão da empresa isso é muito ruim, né? Porque a conversa ela se espalha, né? E se Ô, espalha, e a Roberto, gente o sabe povo que a tá me rádio chamando peão de é tempo. Galvão Bueno, cara. Você acredita? Ah, mas Tá com esse seu negócio aí também você não quer nada, É muito né? bom, cara. Isso aqui é muito confortável, entendeu? Ó, bastante gente entrando Entendi. aí. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Bastante gente. Silmara, Ricardo Bueno, Bruno Dutra, Prevenção Oliveira perguntou aqui, ó. Essa reintegração, o colaborador tem que ficar até vencer a garantia do emprego, ô Roberto? Então, esse é um assunto jurídico tenso, tá? Mas é diferente do acidente do trabalho, que tem que ser mantida a manutenção do contrato, eu já vi vários acordos, mas esses acordos são tudo das entrelinhas e pode dar problema ou pode não dar problema lá na frente, né? Então tem que ser analisado cada caso, ó.
Certo. Essa é a minha O opinião, professor pelo Claudeci menos. falou aqui, ó, vendem essa imagem errada, né? Perguntam, quer participar da CIPA? O funcionário pergunta, o que eu ganho com isso? Não deve ser esse caminho, né, ô Roberto? Não, não, é um caminho totalmente inverso, né? Se for desse jeito, por isso que daí as empresas não gostam da CIPA, entendeu? Justamente. Porque só quer ganhar em cima daquilo. O objetivo nobre da CIPA, que é evitar acidente, que é evitar doença do trabalho, é esse que tem que ser o primórdio. Tanto que o cipeiro, ele continua com a função normal dele e ele tem uma função a mais dentro da empresa, né? Ele vai tirar um tempinho das Justamente. suas atividades. Para quê? Para pensar de uma forma preventiva, porque também não adianta deixar tudo só para o técnico de segurança, né? O técnico de segurança é o Justamente. que vai ver tudo. Cara, não consegue É ver isso aí. tudo. O técnico de segurança já tem 50 mil atribuições, coisa para olhar, preocupações que tem que E a CIPA atender pode diferentes. contribuir, né? Sim, com certeza. Consegue ver coisas que a gente às vezes não vê, né? Passa batido. Forma simples de resolver problemas. Ó. Justamente. Quem tá aqui na nossa live também é o Papa da Altura, nosso Robson Teixeira, né? Tá aí acompanhando. Tiago Ribeiro, esse é especialista em projeto de combate a incêndio e pânico. Eu vou trazer o Tiago aqui logo logo para estar falando um pouco para a gente como que funciona, o que as empresas precisam e por que de fazer projeto de combate a incêndio. É um custo, não é? Né? Vou trazer o Tiagão aqui para estar falando um pouco para a gente. Então é o seguinte, Roberto, com a atualização da nova NR5, há 3 dias de ser lançado e vem um vírus para acabar com os projetos do Ministério da Economia. 3 dias, eles em 3 dias iam fazer a publicação, uma vez que a NR5 já saiu lá do E-Participa, e os textos finais da NR5 traziam uma não obrigatoriedade para aquelas empresas que são do MEI, ME e EPP. O que você tem a dizer sobre isso, Roberto? Essa questão das modernização, a gente está vendo isso aí ser meio generalizado, né? A gente tem aí a própria NR1 que acabam conversando a mesma língua. Se é bom, se não é, as empresas de risco baixo e com pouco funcionário já não faziam muito a CIPA, tá? Então, já algumas nem tinham obrigatoriedade, né? Se vai ser bom ou se não vai. A grande questão é realmente haver segurança dentro da empresa. Se tem a CIPA ou se não tem, ou se tem um técnico de segurança ou não tem, não quer dizer que a empresa tenha segurança. Tem Justamente. empresa que tem técnico de segurança, que tem engenheiro de segurança e não tem nenhuma segurança no trabalho realmente. A gente não Justamente. pode criar a falsa sensação de segurança só porque eu tenho alguém responsável para responder pela segurança. E então algumas culturas de empresa se preocupam com isso. Se preocupa em ter o cara ali, o cara para representar. Só que será que Certo. isso realmente está trazendo segurança? Né? Ô, Roberto, nós vemos hoje a CIPA, que nem nosso amigo Alex Almeida sempre nos acompanha aí, em relação a muita CIPA, ela é gerada em papel, né? Não tem uma mudança de cultura no Brasil, assim. Eu venho conversando muito com o André, que também está aí na live, lá de Tangará da Serra, da Segurança TGA, e a gente vai dizendo, e em todas as lives eu falo, que até a CIPA, Roberto, o governo vai ver, porque vai ter que mandar para a nuvem, né? A NR1 já disse que todas as documentações relativas à saúde e segurança do trabalhador vai ter que ir para a nuvem. Então, o processo de CIPA também vai para lá, né? Você acredita que a CIPA pode haver uma mudança de cultura assim, depois que tudo... Você acredita, eu quero ouvir sua opinião, depois que tudo isso passar, as empresas elas não podem parar de se prevenir. Você acredita que a CIPA pode ajudar até no combate contra o coronavírus?
Eu não só acredito, como eu sou um defensor disso, tá? A CIPA pode ser um importante mecanismo de gestão da empresa se a empresa souber usar a CIPA. O que eu vejo muito é que as empresas, elas não sabem usar a comissão, elas não sabem usar as pessoas que se candidataram por livre e espontânea vontade ali, né, para representar, para fazer algo a mais do que é a função dela, e elas não conseguem ser aproveitadas da forma como deveriam. Então, acho que essa pandemia, mais do que nunca, deixa em evidência o que é a importância da prevenção. Você vê ali, né? A gente vê os posts aí, né? O sarro que tá o negócio de respirador, né? Porque era Sim, uma lenda pra galera usar respirador nas empresas, né? Então você sai hoje na rua, a galera tá andando de bicicleta, né? Tá caminhando de máscara, né? Onde vai, você vê a galera de respirador, né? Então há uma mudança. Eu sim, acredito que essa pandemia acaba trazendo um pouco de medo, mas acaba trazendo também a importância da prevenção, a questão da higiene, lavar as mãos, todas essas coisas que estão em evidência, sempre foram medidas preventivas para evitar doenças do trabalho e outras patologias também, tá? Então isso justamente. está muito forte e na minha análise, sim, se a empresa souber usar, ela pode ter a CIPA como um aliado para combater, inclusive, essa situação atual. Eu ouvi um comentário aqui agora, que eu estou acompanhando aqui, e um colega falou assim, não vai mudar nada, né? Não possui fiscalização. No meu ponto de vista técnico e empresarial, eu vejo que a área de saúde e segurança ela vai muito além da parte de fiscalização, né? Eu costumo dizer que a gente não pode nem pensar em fiscalização, né? E a gente tem que chegar até o nosso cliente, até o nosso aquela pessoa que nos contrata, principalmente quem é da área de consultoria, né, até mesmo o técnico de segurança fixo da empresa, na verdade ele precisa, Roberto, mostrar para a empresa qual o real objetivo e mostrar não só provando, mas com números, né? Mostrar números. Empresas gostam de números, né? Então, assim, a nossa área definitivamente ela é concluída por números. Se existe número, se existe algo conclusivo e que a gente sente o nosso empregador e mostre a real importância e trabalhe junto com a empresa, ajudando a empresa e prova, ó, a CIPA nos ajudou nisso, que geraria um custo X, né? Então, assim, eu penso dessa forma, né? Eu não posso pensar em fiscalização, eu não posso pensar em fazer as coisas somente para quando um fiscal vir, ou somente para me mandar para a nuvem a partir do ano que vem, enfim. Eu acredito que a segurança no trabalho ela tem que ir muito além de fiscalização, né? Essa é a minha opinião. Qual que é a sua opinião, Roberto? Perfeito, sou partidário disso, porque enquanto se trabalha para fiscalização, isso aí é outra coisa que vai para a cultura da empresa, né? Porque olha só, se a empresa trabalha só para fiscalização, isso você transmite essa cultura para os colaboradores. Por que você transmite essa cultura? É muito simples. O colaborador ele está vendo o exemplo do líder, ele está vendo o exemplo das pessoas que tomam a direção da empresa. Isso aí é assim em qualquer empresa. Igual na família, o filho vê o exemplo do pai, vê o exemplo da mãe e segue. Não interessa se você quer ou se você não quer, entendeu? O filho vai Sim, seguir o que o pai e o que a mãe faz. Não é uma justamente. opção, é algo que acontece. Então, se o colaborador está vendo que a empresa só está fazendo para cumprir a fiscalização, isso ele incorpora isso também. E ele só segue as Justamente. normas de segurança da empresa para quê? Para não ser advertido, para não ser cobrado pela empresa. Ele não faz porque ele quer, porque ele acha que é importante. E enquanto a gente tiver uma cultura onde as pessoas não acham que é importante trabalhar com segurança, porque elas sabem que isso é essencial para o seu dia a dia e para a sua vida, não vai acontecer. Vai acontecer enquanto as pessoas estiverem ali, elas vão sair e isso vai acabar. Então, cultura de segurança é isso. É as pessoas entenderem. É igual funcionário bom, Machado. Funcionário bom, cara que é bom, ele não tá nem aí
se o patrão, se o chefe dele tá vendo ele trabalhar ou não. Sabe por quê? Porque o cara aqui é bom. Ele trabalha independente se tem alguém olhando ele ou não tá olhando ele. Ele vai fazer o papel dele. É a mesma Justamente. ideologia para as empresas. Se a empresa é boa, se a empresa tem cultura de segurança, não interessa se vai ter fiscalização ou não, ela vai fazer a parte dela. Justamente. O Ricardo Bueno tá falando aqui, ó. Vamos ver o que realmente a CIPA vai nos trazer, né? Após a atualização, né? Pois a mesma nunca foi realmente usada, né? Por grande parte das empresas. Falando em atualização, Roberto, já entrando no nosso assunto, Thiago Machado tá aí também, Bruno Cavalcante, muita gente boa aí, ó. Botelho, Michele, JM Prevenção, né? Grande Andrezinho, pessoal. Então é o seguinte, Roberto, falando na atualização, a NR1 ela trouxe a citação da CIPA, né? Lá no PGR, a NR1 trouxe a citação da CIPA. O que ela quis dizer lá no item 4, Roberto? Quanto à CIPA, qual que é a sua opinião sobre isso? Ela trouxe um texto falando que a CIPA pode ajudar. Qual que é a sua opinião em relação ao GRO? Para a elaboração do GRO, o que a CIPA pode ajudar? Os nossos profissionais. Porque isso, Roberto, pode diminuir os custos. Você concorda comigo? Se a CIPA participar, um exemplo da parte de inventário de risco, da parte de levantamento de risco, em conjunto com a empresa de consultoria ou com o próprio gestor da empresa que for fazer esses documentos, pode dizer, espera aí, aquela atividade ali, aquela pessoa está naquela atividade, mas ela faz outra. Porque eu trabalho aqui e eu acompanho qual que é o dia a dia. Então esse levantamento seu pode estar furado. Então você acredita que pode ser dessa maneira? Fala aí para nós, Roberto. Então, essa questão, essa novidade aí do GRO, né? Essa questão de finalmente entrar essa parte de gestão de uma forma geral aí, vai trazer muitos benefícios para a empresa e ela vai ter que achar mecanismo para ser beneficiado com isso. Esse inventário de risco realmente vai ser trampo, vai ser trabalho, vai ser detalhe que a empresa vai ter que ver. E a norma, inclusive, ela define que tem que haver, né? Não é uma opção, né? Tem Sim. que haver uma metodologia onde os trabalhadores e a CIPA participe desse inventário. Então, por que não otimizar isso nesse momento mais do que nunca? Não só para identificar esses riscos, porque aí a identificação fica mais gravada na mente, mas também para já casar isso com o plano de ação que a gente tem que ter no GRO também, para mitigar esses possíveis danos. Então, é uma ótima opção para fazer isso agora. Justamente, porque assim, Roberto, qual que é o meu ponto de vista? O que a gente vai ter que montar para elaborar esse grande comitê, né? Então nós vamos ter que ter na figura do médico, antes nós esteve aqui com o doutor Diógenes, né? Excelente médico do trabalho, hoje a gente teve... Então assim, todo esse direcionamento até o dia 30 que a gente vai estar aqui nessas lives, basicamente todas direcionadas para ajudar os profissionais, para nós nos ajudarmos, né? Porque uma vez que eu participo da live, na verdade eu aprendo, né? Com esses nossos convidados que são experts na área. Então, assim, eu vejo que a CIPA ela vai ter que estar dentro desse comitê, né? Para quando for feito esse inventário de risco, esse levantamento, Fagner, é muito bonito na teoria, né? Aqui a gente falando é muito legal. Mas só que tem como sim, Roberto, integrar essa CIPA, né? Junto ao processo do GRO. E vai ajudar muito. Existem empresas que a gente atende que a gente mostra a real necessidade. Mas existe outras, Roberto, que, vamos ser sinceros, né?
Na verdade, eu acredito que a CIPA hoje, né, para quem já teve aquela CIPA toda certinha, com as reuniões periódicas, quando acontece um acidente de trabalho ou qualquer outro tipo de sinistro, né, faz uma reunião extraordinária, chama todo mundo para ajudar na investigação, que isso está lá na NR5, né, que faz parte da investigação de acidentes, né. Então, assim, eu vejo que eu posso dar um exemplo para todo mundo entender que quando a CIPA dá errado uma vez, é que nem quando você é casado e a mulher te troca pelo vizinho. É complicado, você fica abatido, você fica triste, você não quer mais fazer, você não quer mais casar, você já tem o desgosto já desse relacionamento frustrado, né? Então você vê dessa forma também, ô Roberto? É difícil, né? É bem difícil mesmo. Quando dá uma vez errado, fica aquela marca, né? Mas não pode desistir, né, Fagner? É igual Com certeza. relacionamento. Aí se achar que todas as mulheres não prestam, você também ainda fica na pior. Ou achar que todos os homens não prestam porque um não prestou, né? Então aí Justamente. é ser generalista, né? E colocar a culpa generalizar. Não, todo mundo é do mesmo jeito. Então a mesma coisa para a comissão, né? Se a Teve comissão uma, não deu certo, é, teve uma pergunta aqui, Roberto, sobre, que agora passou, sobre a estabilidade da CIPA, né? hum, Teve uma pergunta, deixa eu pegar ela aqui, Roberto. O Antônio fez um comentário bem interessante, né? Que o papel fundamental da CIPA é a conscientização. É isso que a gente vem falando, né? Que o papel principal. Deixa eu pegar a pergunta aqui, Roberto. Cara, passa muito rápido. vai Mas eu bastante aí, né? vou chegar aqui na pergunta. Ah, aqui ó. Mudou o tempo de treinamento para designado, Roberto? Tempo de. Não, não. Na Normal, né? verdade, isso é uma briga aí, né? Tempo de treinamento para o membro designado. Eu já ouvi diferentes conceitos e tanto de auditor Qual quanto que de é a consultor, tá? indicação que você faz, ô Roberto? Ah, eu chego lá hoje Faz na as, gestora para fazer um treinamento faz as 20 designado de horas. CIPA. Faz às 20 horas. Faz às 20 horas. Outra coisa que acontece muito, Roberto, não sei, essas coisas acontecem só aqui no Mato Grosso, não acontece no Mato Grosso do Sul. Né? E para aí não acontece, só no Mato Grosso, né? Então, o que acontece, eu faço uma turma e jogo todo mundo dentro. O cara que é da indústria, o cara que é do agro, do agro na verdade é a CIPA-TR, né? Mas o cara que é da indústria, da lojinha ali de confecção, um outro que trabalha na oficina, um outro da transportadora, monto esse grupo de pessoas e faço o treinamento da CIPA. A minha opinião é que não é eficaz. Qual que é a sua, Roberto? Minha opinião é que parte desse treinamento não é eficaz. Porque assim, no conteúdo programático da CIPA, existem os riscos dos ambientes de trabalho, existem as coisas que acontecem na empresa. E aí, quando você mistura várias empresas, você acaba tendo que ser muito. Alguns assuntos, beleza. Mas quando você vai ser específico, você não consegue ser específico, porque você tem uma variedade muito grande de atividades. Um dos objetivos do treinamento da CIPA, inclusive, é unir aquela equipe para que ela possa atuar naquela empresa, né? Tanto por isso que CIPA é por estabelecimento. É por Justamente. estabelecimento por quê? Porque às vezes pode até ser a mesma atividade econômica, só que em estabelecimentos diferentes. Então, outro objetivo do treinamento da CIPA é unir os membros para que eles possam ter mais interação e assim melhorar, montar um melhor plano de trabalho, né? Então, realmente, tem uma parte do curso da CIPA que não vai rolar se você misturar um monte de atividades diferentes, né? Justamente. Pessoal, se tiver alguma pergunta, deixa aí, tá bom? Dá o joinha, manda o coração, vê se vocês estão gostando do nosso bate-papo aqui. Roberto, voltando um pouco para o GRO, lá nas atribuições da CIPA, da NR5, ela falava do PCMSO e do PPRA. Então, como a gente sempre vem falando,
né? Que o GRO e o PGR não é uma novidade. Então, assim, essa participação da CIPA na elaboração desses documentos não é novidade, né? Nem um pouco, né? Vai ter que fazer, vai ter que apresentar, vai ter que participar eles também, ó. Vai fazer parte da ata da CIPA, ó. Assim como tem que já existir, né, o PPRA, o PCMSO dentro da CIPA, ser apresentado para eles, né? Sim. Eles também discutirem, eles também poderem analisar, também acompanharem se o plano de ação está sendo realizado ou não do PPRA e do PCMSO. No GRO e no PGR não vai ter alteração, né? Vão ter que estar por dentro de tudo isso, até porque essa é a grande ideia da NR1, né? É que todo mundo participe disso, tá? Porque quando você concentra o gerenciamento de risco ou a gestão dos riscos numa única pessoa e todo mundo não está envolvido nesse processo, a tendência de dar errado é muito mais fácil, né? Então, Eu tem que vejo ter todo assim, ó. mundo. Roberto, eu vejo assim, ó, que as empresas, vamos ser sinceros agora, né? 80% das CIPAs hoje não são efetivas, né? Tem as que são, né? Só que daí que tá o feeling da coisa. Um exemplo, com a nova NR4, que possivelmente grau de riscos 3 vai para 151 funcionários, que estava lá no E-Participa, né? E ela já. E ela ainda, Roberto, NR4 continua as discussões online. Eles estão fazendo o grupo lá, tripartite, CTTP, tá fazendo as discussões online. Entendeu? Então, assim, ela continua sendo debatida, né? O que a CTTP não pede, não quer abrir mão, é do SESMIT terceirizado. Quando fala do SESMIT terceirizado, ô Roberto, a gente pode trazer a CIPA quando não tem o SESMIT e mostrar para o empregador que essa CIPA ela pode ajudar a empresa, né? A cobrar, a fiscalizar, né? É bonito na teoria, mas só que pode para a prática, sim. A gente tem cipeiros, Roberto, que faz a entrega de EPI, onde não tem a almoxarife, né? Onde não tem, falando onde não tem tag segurança, né? Que existe ainda inúmeros tag segurança que ainda faz a entrega de EPI, né? Então, assim, uma perca muito grande de um profissional de gestão, agora a norma vem falar de gestão para entrega de EPI. Então, assim, tem cipeiros que entregam os equipamentos de proteção individual, né? Então, assim, vendo esse cenário, você acredita que essa atualização, mudando para 151 e inúmeras empresas tendo a desobrigação do profissional de segurança do trabalho, a CIPA pode ajudar, né? Pode, com certeza, pode ajudar. Eu reitero a minha afirmação, né, que se a empresa tem a cultura de segurança, não é uma norma que diz que é 151 funcionário que vai fazer ela melhorar ou piorar, sabe? Eu tenho várias empresas que eu atendo, clientes que eu atendo, que não têm a obrigatoriedade de ter SESMIT, né, de ter um técnico contratado. E mesmo assim tem, porque ela tem a cultura, ela entende que isso é necessário, tá? Então, essa mudança, claro, vai abrir mão aí algumas empresas, pode ser que abram. Há uma nova janela para os membros da CIPA? Sim, há uma nova janela de oportunidades, tá? E eles vão ter que saber aproveitar daí. Mas, o Fagner, sabe uma coisa que eu gostaria de destacar aqui? Quando a gente mandou até pro pessoal ali, uma das perguntas que a gente fez, não sei se eu já posso entrar nessa, né? O que fazer para Pode, uma pode. CIPA dar certo? Bom, interessante, né? O Cunha da Mata tá aí no grupo, eu acho que ele tá meio revoltado com o Cipa, Roberto. Então, eu tô vendo uma galera meio revoltada aqui e eu quero ter um comentário. Fala aí pro Cunha da Mata, o Roberto, o que é que vai fazer para dar certo? Fala aí. Então, olha só, esse é um tipo de pensamento que eu já tenho há muito tempo, já, e eu já dei muito treinamento de CIPA, já acompanhei muita CIPA, e já acompanhei muita CIPA que deu certo, que fez a diferença dentro da empresa, que fez a empresa dar um boom muito grande na própria empresa, entendeu? Porque a Sim. CIPA era boa, pessoas eram foda. E o que eu sempre falo nas empresas que eu vou,
que eu faço consultoria, né? Hoje eu acompanho menos as CIPAs, né? Mas ainda acompanho algumas, muito poucas, né? Mas o que eu sempre falo é o seguinte: a minha conversa. O Cunha tá ali, ó, que legal, olha, ó, Cunha, que legal, tá há bastante tempo na área. Cunha, Uhum. o que que é a minha conversa? A minha conversa é direto com o dono da empresa, sabe? E em que sentido, Bacana. Fagner? Olha só o raciocínio, olha o raciocínio. Eu acabei de expressar esse raciocínio num comentário anterior aqui, mas eu vou repetir bem específico da CIPA. Porque a pergunta é: o que que a gente tem que fazer para a CIPA dar certo? As empresas que não valorizam a CIPA nunca vão ter uma CIPA boa. E olha como isso é lógico, olha só como isso é lógico, cara, porque presta atenção. Não tem lá a questão do candidato? A pessoa vai lá e se candidata? Sim. Os cara bom de serviço, eles estão ali muito perto do patrão, muito perto dos líderes, de quem toma a decisão. Aí, os cara bom, vai prestando atenção, Fagner, olha só, os cara bom, eles estão olhando o líder, eles estão olhando o dono da empresa, e aí eles estão escutando o dono da empresa falar: essa droga dessa cipa, nós vamos ter que fazer ela de novo. Esse chatice dessa cipa, nós vamos ter que fazer ela de novo. Cara, presta atenção, dono de empresa, gestor, presta atenção à informação que você está mandando. Cara, isso aí é puro PNL, isso daí, quem estuda um pouco disso sabe? É, você tá falando que aquilo é ruim, que aquilo é chato, mas você tem que fazer. E os cara bom que estão perto estão escutando. E aí, o cara que é um pouco inteligente vai falar: cara, para que eu vou entrar nesse negócio que o patrão nem gosta dessa porra e eu vou me meter nisso aí para mim ter mais serviço? Eu não vou entrar nisso aí. Eu não vou É me verdade. destacar, eu não vou crescer na empresa. Eu não vou crescer na empresa se eu entrar nesse negócio. O patrão nem gosta, faz essa porra aí porque é obrigado. Então, eu não vou entrar nesse negócio. Então, o que que acontece? A própria empresa, ela expulsa todos os cara bom do processo eleitoral. Por quê? Por causa do posicionamento dela. E aí o que que acontece? Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem para a eleição? Os caras que estão interessados na, né, pi da estabilidade aí, Estabilidade. né? Sim. É só claro, mas é claro, cara. O dono da empresa, o gerente, está cagando para si, e ele fala isso em bom e alto som para todos escutarem. O que, que vai acontecer? Os caras vão correr da CIPA, cara. É E só vai verdade. vir quem? Quem é ruim. Quem é ruim. Aí você vai falar: porra, Roberto, como é que a CIPA é boa, cara? Como é que você começa a fazer uma CIPA boa? Valoriza a CIPA. Porque daí o cara bom, ele vai falar: eita porra, o patrão acha esse negócio bom, cara. Ele vem aqui, ele participa da reunião, cara. Tá porra. Ele vem entregar o certificado, ele vem nas reuniões, ele pelo menos passa aqui, sabe? Ele tá vendo o que nós estamos Dá um fazendo. incentivo, né? Então, eita pega, né, cara? Isso aqui é coisa boa, cara. Aqui eu tenho espaço, aqui o cara vai ver o meu serviço. E É aí verdade. você começa a mudar a forma de ver, entende? Então, tem outras coisas que podem fazer uma CIPA dar certo? Lógico que tem, tá? Eu tô só estimulando um raciocínio, porque eu vejo isso acontecer e eu fico revoltado com isso, sabe? Porque, cara, é muito lógico, se todo mundo desprezar a CIPA, que ninguém quer isso. Vai querer quem? Quem tá afim de uma estabilidade, quem não quer ser mandado embora, quem quer depois fazer um acordo para ganhar um dinheirinho extra porque não podia ser mandado embora, entendeu? Então é complicado, mas é a minha, pelo menos, sugestão aí. Fala a sua, Fagner, aí. Cara, eu tô admirado, mano. Parabéns, ó. A sua visão é muito ligado à área de gestão de pessoas, né, Roberto? A sua maneira de gestão, eu sou um cara que te admiro pra caramba nessa área, que assim, você leva a segurança no trabalho pro lado de gestão de pessoas, né? É igual o professor Ivamar. Toda conversa, toda briga, ele tá presente aí, ele tá na live aí, ó. Toda briga que você vai falar com ele vai falar assim: hein, mas aí, a dose é que é 3 ou que é 5?
Oi, vamos lá. Mas e aí, calor, como que se mede? Então ele vai levar para a área dele, isso é normal, né? Eu vou levar para mim e você leva para a área de RH, cara. Então, que isso é transformar as pessoas, né? A gente vê, não sei se você já viu, tem muito isso aqui no Mato Grosso. Em Mato Grosso não tem. Onde o RH é o primeiro a desmotivar todo mundo, né? O RH é aquela pessoa fofoqueira, o RH é aquela pessoa que, na verdade, não tem base legal de você chegar para dialogar. Então, quem acaba muito com o CIPA se chama recursos humanos. Não sei se tem alguém de RH aí, mas me desculpa, nem todo mundo é igual, né? Mas, assim, eu vejo por esse lado também, Roberto. Mas só que, assim, quem já teve algum acidente de trabalho com morte? Coloca aí, comenta aí embaixo. Quem já teve acidente de trabalho com morte, onde após o acidente teve uma visita do Ministério Público do Trabalho, né? Então quem já teve, dá um joinha aí, ó, eu já tive, né? Então assim, algumas pessoas não sabem qual é o real objetivo. Né? Isso é para todas as áreas de saúde e segurança, Roberto. A gente não pode julgar um PPRA mal feito, por exemplo, ou quando tiver um PGR mal feito, um GRO, ou um PCMSO, ou um treinamento que seja, porque às vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, né? Enquanto muitos estão se qualificando nesse momento, outros estão nesse momento assistindo filmes, enfim, a gente não pode julgar, né? Porém, isso acontece no acidente com morte. Eu tô vendo aqui o Cunha da Mata, ele falou assim, eu sou perito do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso. Show de bola, cara. Então ele entende do assunto, Roberto. Ele tá por dentro do que é legal e do que é fiscalizatório, né? Então assim, Roberto, teve um acidente de trabalho com morte numa das empresas que a gente atende, e o único quesito que nós não estávamos adequados. Na verdade, 2 quesitos. Nós não cobramos do nosso terceiro o designado de CIPA dele para participar junto com a nossa CIPA, que era numa indústria. Esse foi o primeiro quesito. E o segundo quesito, a nossa CIPA não participou da fiscalização, do relatório, da investigação. O que acontece? O pessoal desesperou porque o cara faleceu no horário de trabalho, dispensou todo mundo da empresa, vão todo mundo embora. Quando chegou os peritos, quando chegou a parte até do SAMU para constatar o óbito, já tinha todo mundo indo embora da empresa. Aí o que acontece? Não assinaram a investigação, não fez a reunião extraordinária, né? Aí a empresa arcou com um custo muito grande, né, de uma multa por conta desses quesitos. Então, assim, fica aí a dica para quem está nos ouvindo que nós não podemos pensar dessa maneira, né? Eu entendo o Cunha da Mata que está aí no grupo, realmente muitas são, mas é como você disse, cara. As empresas que realmente entendem a real necessidade, se eu for pensar dessa forma, eu não vou fazer higiene ocupacional. Se eu for pensar dessa forma, eu não vou querer fazer meu PGR, GRO, que não vai ter fiscalização, que pelo contrário vai ter sim, vai ser digital, principalmente a parte previdenciária nesse primeiro momento que é o e-social, né? Que o e-social já funciona na parte de RH, na parte de folha, a parte de saúde, segurança e trabalho, Roberto, você sabe muito bem, já entrou no e-social, tá aí o professor Ivomar, que é um dos maiores especialistas do Brasil em relação à insalubridade, já tá lá, as empresas já tá mandando, dizendo quem tem e quem não tem insalubridade. Ou seja, o SST entrou? Entrou. Né? Nós não entramos com informação direta, mas nós entramos com as informações indiretas, né? Onde a empresa vai ter que falar assim, espera aí, será que eu tô pagando os adicional correto? Né? Então, assim, a gente já entrou, então isso tudo vai subir para a nuvem. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Eu topo um desafio em você, Roberto. Bora lá, bora lá. Então, assim, pessoal, mais alguma pergunta aí?
Estamos partindo já pro final, acredita, Roberto? Tivemos Caramba. hoje uma live riquíssima com o nosso professor Ivomar. Segunda bateria aqui contigo também, muita gente. A Bruna Soares, né? Da onde você é, Bruna? Fala aí sua cidade. Ela fala assim, um ponto de atenção, um bom RH é parceiro da segurança e vice-versa. Não, isso aí é sem sombra de dúvida, né, Roberto? Fenômeno. Você comentou aí, né, dessa minha vivência com gestão aí, né? Com certeza isso me ajuda bastante nas minhas atividades de segurança do trabalho. E a Bruna tá coberta de razão, né? As engrenagens são interligadas dentro de uma empresa e a segurança e os recursos humanos é um fator significativo dentro disso, tá? A gente, mais do que nunca, o GRO veio para mostrar a gente que a gente tem que ver a segurança como uma gestão. E você no início da live começou falando sobre algo que eu concordo plenamente. A gente tem que mostrar números para a empresa gosta de números e a gente tem que mostrar isso para ela. E quanto mais a gente tiver argumentos para mostrar para a gestão como a CIPA ou a própria segurança do trabalho pode trazer benefícios para a empresa, mais a gente vai ser um profissional reconhecido e mais a gente vai trazer resultados para a empresa para conseguir mostrar esses números aí, né? Você vê o tanto que a Bruna é inteligente, Roberto, né? A Bruna é de Rondonópolis, cara. Ela é inteligente. Tá, tá no berço todo aí, berço de É verdade. Bruna. Roberto, teve uma pergunta anterior que dizia assim: a CIPA pode ser feita de maneira online, em EAD? Qual que é a sua opinião? Então, já tinha, agora no anexo 1 saiu, né, os cursos EAD, né, toda a normatização, já tinha uma instrução normativa do Ministério do Trabalho com relação a isso. É que assim, fazer EAD, como assim, né? Porque processo eleitoral é uma coisa, né? Tem que ter edital. Eleição é física, né? Então o cara tem que ir lá e tem que votar. Pode até ser numa urna eletrônica, se a empresa tiver dinheiro e tiver essa tecnologia. Contrata a Mas CIPA isso online que ela vai lá e faz tudo, né? exato. Então, assim, uma parte pode ser online, mas outra parte vai exigir a Acho que ele quis execução. dizer em relação ao treinamento, Roberto. Então, parte dele pode, né? Ah, Parte não entendi. pode. Já Entendi. tem previsão com relação a isso, né? Não pode se Bom. esquecer na parte da IPA que os treinamentos específicos dos riscos é da empresa, entendeu? Tem uma parte que é generalista, mas tem partes que são específicas. Os riscos Justamente. específicos do hospital não é o mesmo de um armazém. Você não Justamente. vai falar coisa que você fala em armazém lá para os membros da CIPA ou numa Poeira, fazenda. calor, Um cara ruído, vibração, enfim. sabe, então são coisas diferentes. É isso que tem que ser observado aí nesse curso que você esteja se referindo, a pessoa esteja se referindo. Justamente. O Adriano falou aqui, ó. Qual a forma de explorar a CIPA, na opinião de vocês, considerando a participação no GRO? Começa aí, Roberto, depois eu concluo. Eu vejo que tanto na identificação dos riscos e principalmente na identificar e propor medidas para as coisas mais simples e principalmente para aquelas coisas mais mecânicas, né? Tem Sim, coisas que a CIPA pode ajudar muito em coisa que é rotineira, tá? Inspeção de máquina, inspeção de extintor, inspeção de itens de segurança. Uma CIPA com 6, 10 pessoas, você pode dividir, entendeu? Cada mês um vai para um setor e você já planilha o que que ela tem que inspecionar naquele setor já pré-definido, entendeu? Então você espalha a CIPA, depois na reunião elas podem trazer isso de volta. Então são coisas simples e que fazem uma diferença, porque aí você vai rodando a galera e cada um tem um ponto de vista naquele tipo de ambiente dali. As próprias inspeções dos EPI, se está existindo ou não. Então eu vejo que essa é uma forma fenomenal de usar a CIPA. Eu usei muito ela desse jeito, porque ela vai lá, pega as informações, algumas coisas já são planilhadas, é só ela escrever sim ou não, e aí trazer, e aí disso a gente consegue montar um belo plano de trabalho. Minha opinião, pelo menos. em relação à ajuda da CIPA no GRO,
ela vai ter uma contribuição muito grande. Não só no GRO, mas também, né, você falou que você disse um dos pontos que eu gosto muito de falar, né? Eu sou um cara que sou contra o pagamento de insalubridade, né? Eu sou contra o pagamento de insalubridade, mesmo lá o colaborador exposto a um determinado risco, mas a gente tem como sim neutralizar, né? Começando ali pela parte de EPC, de EPI, né? E a CIPA pode ajudar em um pilar, né? Eu tenho até uma palestra que eu faço sobre os pilares da insalubridade. Né? Um dos pilares, que é a parte de equipamento de proteção individual na neutralização, pode ser feito pela CIPA, que nem você disse, a inspeção. Mas como que funciona? Todas as empresas, pode ser até bonita a gente falar aqui, e na prática muitas das vezes não funcionar, mas só que nós temos que mudar essa realidade. Então nós vamos chamar a CIPA. Vamos chamar a CIPA. CIPA, vem cá. Lá no GRO, na NR1, tanto na NR9, fala que a gente tem que descrever o que, Roberto? As atividades, né? Antes, qual que era a cultura disso? A gente ia lá no RH ou pegava lá o CBO, que não tinha nada a ver com as atividades dos trabalhadores. E agora a gente vai ter que descrever. Então, o checklist do GRO e do PGR é que vai fazer toda a diferença, como o professor Ivomar disse. Quem for a campo, Roberto, 80% das atividades do GRO é em campo, chão de fábrica, você colocar o capacete, a botina, ir para dentro da indústria, ir para dentro da empresa, e fazer um prognóstico, estudar, chama a CIPA, tem o Josézinho que é lá da expedição, e você tem dúvida sobre as descrições de atividade, sobre como descrever. Ô José, vem aqui. Realmente, isso que o Francisco, a função X, faz, procede? Você que acompanha o ambiente de trabalho, qual que é os seus principais riscos que vocês têm aqui, na sua opinião? Qual que é as suas dificuldades? Vocês trabalham com alguma máquina? Alguma dessas máquinas tem aberturas? Porque às vezes a gente não vai ver, Roberto. Né? Essas máquinas têm todas as proteções coletivas? Tem. Vocês passam por treinamento aqui periódico? Passa. Quais? Então, essa maneira de investigar já é o nosso inventário. Na verdade, eu não sei se tem algum colega aqui que já viu ou já elaborou um inventário de máquinas e equipamentos, que é a parte de apreciação de riscos. É tudo que o PGR e o GRO quer. É que você vá, identifique tudo que tem. É como eu disse na live do Ivomar, ele vem falando. Trabalha em altura? Trabalho. Beleza. Você vai lá, ou um sistema digital, ou um checklist, ou da forma que você achar melhor. O GRO, ele dá essa abertura pra gente. A gestão é cada um da sua maneira, Roberto. Para no final o objetivo é o mesmo. O checklist do Roberto, a inspeção lá do Roberto não vai ser a mesma que a minha. Isso é fato. Os questionamentos técnicos do Roberto é diferente do meus muitas das vezes. O final tem que estar igual, né? O resultado, se é um, tem que dar um, não pode falhar. Então, assim, você vai levantar os seus riscos e vai verificar junto com a CIPA, né? Vem cá, trabalho à altura? Sim, ok, beleza. Qual que é o próximo passo? Vocês têm permissão de trabalho? Tá aí, a CIPA vai ajudar. A CIPA vai ajudar, Roberto. Tenho. Beleza, se tem, você vai colocar que sim. Às vezes o funcionário pode falar, eu acho que tem. Acho que tem uma permissão aí. Mas se a CIPA tá junto, se o membro da CIPA tá junto, ele não vai mentir. Ele vai falar, não tem. Então, isso daí já vai para o critério crítico. Para quando chegar no nosso inventário, a gente vai dizer assim, alto risco. Né? A probabilidade de risco é muito grande. Então a CIPA ela é muito importante no GRO. Quem saber utilizar a CIPA, eu acredito que vai ter sucesso. Já está acabando nossa live, Roberto. Então eu espero que a gente superou todas as expectativas aí. Muito obrigado, cara. É uma mudança de cultura. Pode que muitas das vezes parecer que a gente está falando aqui algo que é um circo, uma fantasia, mas se a gente levar tudo que a gente fala 90%, 80% para a prática, já é um sucesso, né? Tem até um dizer que fala que quando você vê algo, você
você memoriza algo, você pensa em algo, né? Tem umas porcentagens, né? Quando você vê, você se lembra por visão, quando você faz a leitura, tem uma fixação melhor. Então eu acredito que o caminho é esse, se despede do pessoal, Deus abençoe, continue sendo meu amigo, cara. Pessoal, obrigado pela participação. Parabéns, parabéns para todos vocês que estão aqui. Parabéns para todo mundo que quer evoluir. Parabéns para todo mundo que quer continuar evoluindo. É isso aí. A gente tá junto nessa missão aí de levar a segurança do trabalho pro pessoal aí. Valeu, obrigado, Fagner. E Roberto, Tchau, Roberto, galera. só para finalizar, cara, eu quero deixar os 3 princípios que a gente trabalha. E que se todo Vai mundo lá. seguir esses 3 princípios, o seu GRO, o seu PGR, a sua CIPA, a sua vida, tudo vai dar certo. O primeiro é você ter humildade. Todo mundo que é humilde, ele entra e ele vai em lugares onde você nunca pensou e imaginou. O segundo é você ter determinação. As pessoas determinadas, elas chegam onde ninguém se imagina. E o terceiro, tá acabando 10 segundos, é ter sabedoria. Então, se você linka humildade, determinação e sabedoria, você forma a tríplice coroa que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe e muito obrigado, pessoal.